Fixação, projeção e sillage. O que são essas palavrinhas que você escuta toda hora na perfumosfera? Hoje você vai descobrir. E aí, briosos, como vocês estão? Fixação, projeção e sillage são 3 dos fatores que compõem a performance de um perfume. Tem outras coisas, mas esses são os mais comuns, aquele que todo mundo se refere ou se baseia para saber como vai ser a performance de determinado perfume. A fixação é o tempo, medido em horas, quanto o perfume consegue ficar na sua pele. Perceptível. Você passa ele agora, é meio-dia, daí você vai vendo hora a hora se ele ainda é perceptível na sua pele. Básico e intuitivo. Mas aí a gente vai para projeção, e esse já é um pouquinho mais complicado. Projeção é a capacidade de um perfume de ser sentido à distância do ponto onde aquele perfume está concentrado. Ou seja, eu estou aqui usando um perfume, a quantos metros de distância alguém vai conseguir perceber esse perfume? Porém, a projeção tem que ser medida com o marco zero, a pessoa que está usando o perfume, parada. Para simplificar, você pode imaginar o seguinte teste. O brioso vai lá no meio de uma quadra de basquete, lugar fechado, onde não tem corrente de vento. Aí eu tiro um perfume do bolso e dou umas borrifadas. Aí as pessoas que estão lá para a arquibancada começam a descer e vão cafungando o ar para ver em que momento que eles vão sentir o perfume que eu estou usando. Aí a gente vê a distância que isso aconteceu. É uma simplificação, talvez uma super simplificação, mas é perfeita a analogia para você entender. Você está parado até onde o perfume vai projetar, vai se lançar além dos seus limites físicos para saber se é um perfume bombástico. Nisso daí é que estão aqueles perfumes que a gente fala, mano, esse perfume é uma bomba, esse perfume é um baladeiro, porque são ocasiões que você quer que o seu cheiro seja percebido antes de você. É claro que tem perfumes que não são baladeiros e também tem essa propriedade da projeção muito forte. E aí nós chegamos na sillage, silage. Muitos perfumes vão deixando um rastro. Você vai passando e o perfume vai ficando no ar. Isso é a sillage. Perceba que a projeção implica no perfumado estar parado e a sillage implica no perfumado estar andando. Embora elas pareçam ter algumas coisas parecidas, não são. São 2 propriedades bem diferentes do perfume. Porque tem perfumes que têm uma projeção gigantesca, mas a sillage dele já é mais baixa. E tem perfumes que não têm nenhuma projeção, mas tem uma sillage absurda, e isso é o mais comum de acontecer. Normalmente, os perfumes que têm uma boa projeção também carregam uma sillage. Pode ser que ela não seja tão alta como a projeção em si, mas eles normalmente carregam essa mesma propriedade. 2 exemplos de perfumes com alta projeção: Invictus Eau de Toilette e o Spice Bomb. Esses perfumes, eles têm a capacidade de ser sentidos a metros e metros e metros de distância da pessoa que o está usando. Também carregam uma boa sillage, mas no caso a sillage do Spice Bomb é bem mais forte do que é a do Invictus. E 2 perfumes que têm uma projeção bem furreca, mas têm uma sillage maravilhosa e muito forte, são o Stronger With You Parfum e o 212 VIP Black. Eu prefiro a sillage à projeção. A projeção é uma coisa muito bombástica, muito chamativa, sabe? Eu já não tenho mais tanta idade para ser assim. Mas a sillage, aquele negócio de você passar e ficar aquele rastro de um perfume, é uma das magias do perfume, que você vai passando, deixando aquele rastro e a atenção das pessoas vai indo junto com você. Mas esse tipo de atenção que você chama é muito mais refinada do que um perfume que toma conta do ambiente que você tá. Não tem nada de errado em querer um perfume com projeção e tudo mais, mas a minha cara é mais um perfume de sillage. A fixação e a projeção são sempre a maior preocupação das pessoas, principalmente no Brasil. E é muito entendível isso, mas acontece que o conceito de sillage é muito pouco conhecido, muito pouco difundido e quase nunca explicado. Esse estudo da performance leva a gente, inevitavelmente, para a concentração dos perfumes, que é aquilo que vocês escutam de Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum, aí tem Extrait de Parfum ou Elixir, que é só o nome mais bonito para Extrait de Parfum. Essas medidas, elas não têm um padrão. Cada um desses tipos, essas concentrações, vai indicar a quantidade de óleos que tem dentro de um perfume. O perfume é composto por um álcool e esses óleos. Um Eau de Toilette
ele vai ter de 5 até 12% de óleos. E isso eu tô colocando esses números só para ilustrar, porque não tem uma regra. Aí você pega um eau de parfum, ele vai de 12 a 17% de óleo. Aí você pega um parfum, ele vai de 17 até 25% de óleo. E aí você pega o extrait de parfum, ele pode chegar ou passar de 32% de óleo. Mais uma vez, esses percentuais são ilustrativos. É só para ter uma noção de como é que o negócio vai aumentando conforme vai ficando uma maior concentração o perfume. E ao escutar isso, a coisa mais natural é você pensar que os perfumes que têm maior concentração de óleos vão ser aqueles que vão ter as melhores performances. Lembrando que a performance é composta daqueles 3 fatores que eu falei: fixação, projeção e sillage. Ocorre que você pega lá, imagina um vidrão de perfume, cheio de álcool aquilo lá. Aí você coloca lá 10% de óleo naquele álcool. Parece fraco, mas não é. O perfume é forte já, os óleos são muito fortes. Os 3 fatores da performance do perfume, elas se distribuem de forma diferente. Não é porque o perfume tem mais óleo que ele vai ter mais projeção, fixação e sillage. Não é assim que funciona. Você pode imaginar da seguinte forma: quanto mais óleo tiver no perfume, menos álcool vai ter, concorda? Todo mundo sabe que o álcool evapora. E quando esse álcool do perfume evapora, ele leva as moléculas para longe. É nessa que acontece a projeção. Então é muito comum você encontrar perfumes que são eau de toilette, mas que eles projetam uma coisa absurda, como é o caso do Invictus. É um eau de toilette, ele tem pouco óleo aqui dentro, mas o cheiro dele é muito forte, porque os óleos são fortes. Mas mesmo assim ele tem muito álcool, então uma propriedade de evaporação muito grande. O óleo é muito mais pesado, ele vai se prender à sua pele. Então, em geral, a maior quantidade de óleo num perfume vai fazer com que ele tenha uma maior fixação, mas a projeção e a sillage não são garantidas por causa de você ter mais óleo. Na real, é basicamente o contrário. Quanto menos óleo você tiver, mais projeção você vai ter. Quanto mais óleo você tiver, mais fixação você vai ter. Agora, aprofundando um pouco mais ainda, na questão da fixação do perfume, que eu acho que é o fator mais preocupante para o brasileiro atualmente, existe a questão do peso molecular das notas. É por isso que um perfume cítrico não vai fixar, ele pode ser um extrait de parfum, ele não vai fixar tanto quanto um eau de toilette de um perfume madeirado, porque as moléculas cítricas são muito mais leves, elas se desprendem da pele muito mais rápido e vão embora. Causam uma projeção ou talvez uma sillage, mas a fixação é baixa, por mais que tenha muito daquele óleo ali. Então tem coisas que são fisicamente impossíveis de fazer. Você não consegue fazer um perfume cítrico, aquático, durar por 9, 10 horas. É impossível de fazer isso, não tem como. Mas isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito. E aí vem a situação. Nós moramos num país muito quente. Então as empresas soltam perfumes adequados ao nosso clima, que são perfumes cítricos, perfumes leves, perfumes aquáticos. Só que esse tipo de perfume puro, nesse perfil olfativo, não vai durar muito. Você vai ter que reaplicar ele depois de 3, 4 horas. É o que acontece, por exemplo, com o Náutica. O Náutica é um perfume aquático, frutado maravilhoso, mas é 4 horas. Nas melhores peles ele dura 5. E daí o pessoal fica reclamando, pô, o perfume não dura nada, não dura nada, não dura nada. O que os caras fizeram? Eles pegaram um perfume que era para ser o tempo inteiro, do começo ao fim, aquático ou cítrico, e daí eles metem umas notas amadeiradas na base. Então o perfume vai durar mais, só que ele vai deixar de ser fresco. Vai deixar de ser cítrico, vai deixar de ser aquático depois de 4 horas. Porque, como eu disse, é impossível manter essas notas presas à pele depois de um período desse, porque elas já se esvaem. Você pode olhar na pirâmide olfativa de todos os perfumes frescos que você conhece. Vai ter lá bergamota no começo, aí vai pra pimenta, aí vai pra umas florzinhas, vai pra não sei o que, vai pra não sei o que, e de repente ele vai para as madeiras. Mano, o que madeira tem a ver com os florais frescos, com as notas aquáticas ou com as notas cítricas? Tem nada a ver, mas estão lá para fazer o perfume durar mais. Só que o perfume perde totalmente a identidade inicial dele, como o EDP. É um perfume super fresco. Você passa ele, todo mundo vai sentir isso. Cara, que perfume leve, que perfume gostoso. Só que depois de umas 4 horas e pouco, ele vira um amadeirado de vetiver pesadíssimo. Ele deixa de ser aquele perfume fresco do início. O que não acontece com o Náutica, porque o Náutica acaba em 4 horas, mas ele fica essas 4 horas como um perfume fresco.
do jeito que você queria para passar um dia de calor. Você passa isso aqui de manhã num dia de verão, quando chegar às 3 horas da tarde, que é a hora que está mais quente, você está usando um perfume de inverno. Entende como está errado isso? Mas mesmo assim é o que as pessoas pedem? Então, se as pessoas pedem, o nego vai dar isso para elas. Só que não é isso que elas estão recebendo, aquilo que elas imaginavam que seria. Mas ninguém vai contar para elas, né? É por isso que os perfumes que eu mais gosto são esses que são terrosos, são mais pesados desde o começo. Embora não dê para usar eles sempre aqui no Brasil, o perfume é fiel. Então, meus nobres, se vocês querem um perfume de tempo quente para o verão, parem de se preocupar com essa questão de fixação para esses perfumes, porque você não vai encontrar nenhum perfume que você vai conseguir passar o dia inteiro como um perfume de verão. Vai mudar. Vai virar um perfume de inverno. Você tem que ir para perfumes que são realmente frescos, cítricos, aquáticos, aquilo que você quiser, e tu leva um decante dele. Aqueles recarregáveis pequenininhos e reaplica. É o único jeito de você estar com um perfume que vai se comportar do começo do dia ao fim do dia do jeito que você realmente quer estar cheirando. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito chato, ele se alongou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas quem sabe, se vocês gostarem, a gente pode falar mais um pouco disso. Valeu, meus queridos, um grande abraço e até mais!